Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. E aí eu cheguei, quando eu tinha problema, eu sempre procurava os anciãos, né? Qualquer problema que eu tinha, eu sempre procurava os anciãos. Então, o que é que estava acontecendo? Eu não concordava mais com alguns dogmas que tinha dentro ali da seita, não aceitava mais. Eu passei a mudar as coisas um pouco ali dentro da congregação que eu pertencia aqui na cidade que eu estou, né? Aqui em Tianguá, né? Eu comecei a mudar, a proteger algumas. Às vezes existia muita inimizade, tinha ancião que não gostava de alguns irmãos, aí queria perseguir os irmãos, eu comecei ali a interromper isso, né? Esse lado pessoal. Por isso que eu mencionei aqui na live que a Bíblia é um pequeno detalhe, porque na realidade as decisões que são tomadas é pela maioria dos líderes, não é a Bíblia o determinante, né? A maioria dos líderes, né, tanto na congregação, como, por exemplo, o corpo governante. Vamos dar um exemplo lá no corpo governante dos Estados Unidos. Acredito eu que hoje eles ainda estejam em 9. Né? Não sei se é, mas digamos que eles estejam em 9. Então, eles decidem o fim da proibição do aniversário. Vamos dar um exemplo nisso. Né? Então, 9 membros do corpo governante ainda mantêm a decisão de não comemorar aniversário. E 5 vai decidir pelo fim, né, dessa proibição. Então, esses 5, independente se está na Bíblia, se não está, está decidido. Né? E isso acontece também nos corpos de ancião. Às vezes, civis que são feitos nos salões do rei, né? Às vezes, uma comissão judicativa, por exemplo, às vezes a pessoa está ali passando, né, por aquela comissão, ela se torna um réu, né, que na verdade é um réu mesmo. Até digamos assim, é um tipo de arranjo paralelo, né, porque isso não existe no Brasil, é proibido, né, entre aspas, né, isso é um tribunal paralelo, né, não era para existir. Então, o que é que acontece, né? Eu via algumas situações acontecerem que nada tinha a ver, né, com o que estava na Bíblia, né? Primeiro porque lá em 1 João 4,8, né? Ali uma coisa, aquele texto sempre me tocou. Aquele texto ali, ele fala que Deus, né, ele é amor, né? Deus é amor, né? Deus, ele não sente, ele é, né? Ele é a própria personificação do amor, né? E ele mostrou isso para a humanidade. Quando Jesus veio, né, à Terra, Jesus, ele foi uma pessoa totalmente amorosa, né? Uma pessoa que não discriminou ninguém, né? Que estava ali ao lado de pessoas menos favorecidas, né? Então, isso é o que eu tinha muito na minha mente e eu não aceitava algumas coisas que aconteciam. Só para dar um exemplo, um líder aqui da cidade, né? Ele, de destaque, né? Ele foi pego fazendo algo que poderia expulsar ele da congregação, né? Foi pego e foi descoberto, né? E Entendi. aí, o que é que aconteceu, né? Eu e outro irmão, a gente foi designado para cuidar do assunto dele, né? Para conversar com ele, né? Saber o que é que estava acontecendo, porque alguém pegou lá o computador dele, para fazer que era uma testemunha de Jeová, esse rapaz que fez lá o serviço lá no computador, e ele pegou anos e anos de pornografia, né? Anos e anos ali, ele visualizando e tudo. Aí levou, né, para a gente, trouxe para a gente as provas e tudo. E aí a gente levou para ele o assunto, né? Aí ele foi muito frio, né? Que ele é muito antigo na organização. Ele, inclusive, esse ancião que está aqui na cidade, ele é uma pessoa mantida por Betel, porque ele já foi viajante, deixou de ser viajante, né? E se tornou um pioneiro especial, que hoje é considerado missionário em outras religiões, né? Ele estava aqui na cidade, e a gente começou a conversar com ele, então ele foi muito frio, assim, né, muito tranquilo, disse que só tinha olhado o iniciozinho ali e tal, não tinha visto nada, só que a pessoa que faz manutenção disse, rapaz, isso é impossível, né? Pelo que eu vi aqui, isso é impossível, mas ele negou, né? Ele negou e tudo. É o que foi que aconteceu, né? Eu vou fazer um paralelo aqui só para você e todos os que estão aí nos escutando entender, né? Aí o que foi que aconteceu? No caso dele, que era uma pessoa mantida pela organização, né? Não era um ancião daqui da cidade que se mantinha por conta própria,
Então teve que levar, a gente teve que escrever um relatório, né, e levar, mandar lá para a sede, porque a comissão que cuida da obra aqui no Brasil é que decidia se ele ia passar para a comissão judicativa ou não, né? Então chegou lá, né, eles olharam o relatório, né, olharam a situação toda, mas como essa pessoa aqui, ela tem uma certa amizade, uma ligação com pessoas lá, né, da comissão que cuida da obra no Brasil, então ele conseguiu se livrar totalmente, né? A carta chegou, a carta chegou dizendo que ele estava livre, que ele podia continuar com as funções dele, tudo bem. Aí aconteceu uma situação com um membro da congregação, né, em que ele também estava vendo pornografia, né? E o que foi que aconteceu? Eu participei dessa comissão e os outros dois anciãos lá, eles olharam lá as instruções do livro dos anciãos e tudo, porque as instruções que é dada lá no livro dos anciãos, na realidade, é os anciãos que decidem até mais do que o que Deus diz ali na Bíblia, né? Tá entendendo? Eles têm um poder na hora lá maior do que o que Deus, o Criador, está dizendo na Bíblia, tá entendendo? Então, assim, a pessoa pode cometer o pecado que for, eles podem manter a pessoa como testemunho de Jeová, mas aí vai depender de certos aspectos, né? Por exemplo, depende se a pessoa é amiga de algum ancião ou de mais anciãos, se ela é benquixa para esses anciãos, né? Então, se tiver uma amizade, isso aí já ajuda muito, né? E aí eu participei da comissão e os outros dois anciãos falaram que essa pessoa tinha que ser expulsa, né? E eu não aceitei. Eu não aceitei isso, não. Uma pessoa aqui de destaque aqui na cidade, né? Dentro da seita, né? Que faz mil e uma coisa aqui, que tem destaque, que dá palestra para milhares de pessoas. Há anos e anos, por que essa pessoa aqui vai ser expulsa agora? De jeito nenhum. Eu não aceitei, não. Eu não aceitei e convenci eles, né, de não aceitar. Então, assim, existe esse paralelo, né, esse poder, né, que os anciãos têm de decidir no lugar de Deus se a pessoa ela é ou não um transgressor impenitente, né, dentro da seita, né? Isso é uma coisa que também, assim, eu ia colocando na balança, né? Eu ia colocando na balança, ia vendo e ia me deixando muito dividido, né? Outras coisas que aconteceu, né? Que acontecia, né? E aí eu ia vendo tudo isso, a guerra de poder, sabe? A guerra de quem tinha mais cargos dentro das congregações, sabe? Então isso aí era constante, né? Isso era uma coisa constante, né? E isso aí foi me deixando chocado. Então eu levei a minha situação do meu casamento, eu já havia conversado com alguns anciãos antes e tudo, e continuava, sempre quando a minha consciência ficava muito pesada, entrava em conflito, né? Eu não aguentava, eu levava, né, a situação. Aí eu levei para alguns anciãos e nesse momento eu estava em atrito ali com os outros anciãos da minha congregação, e aí eles aproveitaram aquela situação, né? Aproveitaram aquela situação lá para tirar o meu cargo, né? Para tirar o meu cargo. Só que eles não tiraram fácil, não, né? Eles tentaram tirar de imediato, aí eu não aceitei, né? Fizeram uma reunião comigo, aí falaram, até alguns deles falaram, mas por que é que você. Mas por que é que você não conversou com a gente antes? Porque eu levei algum tempo, até com vergonha, porque eu sei o peso de, de levar a situação, né? Não foi adultério, eu respeitei minha esposa até o último dia, mas teve esse impasse lá, os problemas que eu vinha passando. Eu falei em separação, aí eles não aceitaram. Aí eu permaneci no casamento, só que aí depois eles falaram, mas por que você não falou antes e tal? Só que os anciãos que estavam ali comigo na congregação, eles estavam cheios de problemas, sabe? Anciãos alcoólatras, anciãos que dormiam separados da esposa, faziam até. Tem um casamento até pior do que o meu, sabe? Tem mais problema que às vezes eu tinha que ir lá na casa deles lá conversar com eles para nos separar, aquele negócio todo. Eu falei para eles, olha, vocês não têm condições de me julgar. Ah, rapaz, aí quando eu falei isso, aí foi o estopim da situação, né? Aí eles falaram para mim que eu ia perder o cargo e tal. Aí houve 2 reuniões, né? Aí tiraram meu cargo de ancião. Aí eu fui anunciado, né? Foi anunciado lá na reunião, né? Que eu não era mais ancião. Aí isso aí chamou muita atenção porque eu fazia muita coisa aqui, né? Na congregação, na cidade, até na região, participava de outras responsabilidades, né?
que eles dão aos anciãos, como, por exemplo, a Coli, né? Eu participava também é tipo uma associação jurídica, né? Aqui, porque tinha que ter um CNPJ, né? Nas congregações. Aí eu participava também da associação jurídica. Acabei chamando a atenção, né? Dei palestras para centenas, milhares de pessoas, né? Aí ficou aquela agitação aqui na região, que foi que aconteceu, né? Eu não sou mais ancião. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.